E esse vídeo vai ser um dos vídeos mais especiais que eu tô gravando aqui. Empreender grávida, loucura ou liberdade? E ó, já quero começar falando pra você aí, mulher, que tá empreendendo, quer ficar grávida, ou está grávida e tem um negócio, ou quer ter filhos e quer começar um negócio, ou quer começar um negócio e tá grávida, enfim. Tô falando com você, mulher, tá? Que tá nesse momento. E olha aqui, ó. Já se identifica aqui comigo que eu tô de 5 meses para 6 e quero falar de vários pontos chaves importantes para você, mulher, para você que tá gravidinha, para esse momento tão especial, para você que tá querendo, enfim. Vou compartilhar a minha história primeiro, tá? Quero dizer que para mim isso aqui é solo fértil, né? E solo fértil ele dá fruto, então pensa que para o seu negócio isso vai acontecer também, tá? Para mim foi bênção, então acredito eu, Ariane, que gestação, quando a gente procura, né, ter uma família, procura ter filhos, isso é abundância para casa também. E pode ter certeza que isso nos negócios vai refletir assim de cara, tá? Então, quando você fala assim, né, essa perguntinha, é loucura ou liberdade? Para mim, Ariane, totalmente liberdade, tá? Aproveite do empreendedorismo para agora você curtir a sua gestação com tempo, cuidando ali do seu neném. E vou trazer um ponto importante, tá? Na minha gestação também teve sim, sabe, aquela situação que lá no início a gente tem, que é o medo, a insegurança, tudo isso, gente, são os primeiros medos, né? Os medos que eles acontecem e são ali normais, a gente tem que interpretar isso como medos normais, porque nós mulheres a gente tem uma questão, claro, de pensar numa rotina que a gente tinha e algo que a gente não vai ter mais. É por mulheres que às vezes têm filhos e tudo mais e acabam deixando ali a profissão de lado, tá? Então, o empreendedorismo ele vem para usar isso, tá? Então, a falta às vezes da energia que muitas mulheres acabam passando, o julgamento, essas coisas acabam atrapalhando quando a gente pensa em gestação junto com o empreendedorismo. Mas eu quero te trazer aqui insights poderosos que aconteceram comigo, tá? Para que você coloque isso em prática e olhe e fale, né? Só veja o lado bom, porque comigo foi só o lado bom. E um dos pontos que eu quero trazer como eu falei do solo fértil, eu te falo também da vontade, né? Porque quando a gente está gravidinha, quando a gente espera um neném, a gente tem uma família, a gente de fato olha para tudo aquilo que a gente foi na vida, né? Olha o resultado disso hoje e espera mais, né? E agora a gente tem alguém para deixar um legado, agora a gente tem uma pessoa, um ser humano que vai depender da gente 100%, vai depender do nosso amor, do nosso carinho. Então, pense com carinho, tá? Quando você fala assim, ah, mas não quero ter filho por causa da minha profissão, isso acontece muito. Mas a sua profissão, ela muitas vezes vai precisar de um legado, vai precisar de que alguém amanhã fortaleça isso. A gente cria empresas, né, que podem ser vendidas, mas amanhã elas podem ser passadas de geração. Então isso é muito bom, né, quando acontece. E quero trazer uma questão assim com relação à rotina, né, das gravidinhas. Gente, é tão gostoso. Eu falo que, esse momento assim entenda como gratidão toda hora, sabe? Como Deus te escolheu para ser mãe. Gente, não é fácil, tá? Gerir uma criança, não é fácil. Ah, eu vou ficar grávida e você simplesmente acha que para de tomar o anticoncepcional, tira o DIU e vai engravidar no mês seguinte. Muitas amigas minhas falaram isso, ai, mas não faço porque já engravido. Não, Deus vai colocar na hora certa, sabe? Às vezes você vai ficar 5 meses, um mês, um ano, 2, 5 anos tentando, mas só no momento que Deus te olhar para você e falar, é este momento o seu momento, que vai acontecer. E pode ter certeza que isso dá abundância nos negócios também, tá? Então, você pensa assim, puxa, mas e a questão, né? Quando eu olho para a questão das minhas prioridades, olha, a prioridade ela vai
ao longo da vida, ela vai se modelando. As nossas prioridades, elas vão, claro, né? Isso eu falo por mim mesma. Quando a gente tá numa faculdade, a nossa prioridade é terminar a faculdade. Quando a gente entra numa pós, às vezes é terminar a pós-graduação. Quando você está num trabalho, é entregar um projeto. Mas a prioridade de ser mãe, ela precisa existir na vida da mulher, tá? Eu, Ariane, fui uma mulher que adiou muito, tá? Não tinha vontade de ter filhos. Com o meu marido, foi que isso, a construção dele de família, de olhar para aquilo de Deus, de entender o que a gente veio fazer nessa terra, porque se até mesmo bíblico, né? Se você ler a Bíblia, a mulher ela veio para gerar. A mulher veio. Ah, pode ser, Ariane, gerar um negócio, gerar uma empresa? Pode ser sim. Mas o que eu quero te dizer é que você veio também para ser a mamãe, né? E entenda isso como, como uma benção, tá? E voltando no ponto sobre liberdade e minha rotina e tudo mais. Nos 3 primeiros meses, muitas mulheres vão enfrentar dificuldades. E eu enfrentei também, gente. Eu senti um sono absurdo, absurdo, uma vontade de comer doce. Coisas acontecem, né? Não tive enjoo, náusea, nada, graças a Deus, mas tem muitas mulheres que têm. E isso atrapalha a produtividade. Então, o que que você faz com o empreendedorismo? Né? Puxa, e agora? E minha empresa vai pro buraco? Porque se depende de mim e eu não tô com essa energia, o que que eu faço? Então, eu, Ariane, aprendi a dizer alguns nãos nesse momento. Eu acho que né, as coisas acontecem na hora perfeita e você vai tendo as suas prioridades. Hoje a sua prioridade, claro, vai ser só gestação, o seu corpo saudável, porque não adianta você, eu quero gerir uma criança, mas eu tô numa rotina ali né, muito exaustiva e tudo mais. Então as prioridades mudam, você vai falar mais nãos, mas esses nãos podem ter certeza que vão ser muito sábios. E uma outra questão é você conseguir delegar mais, tá? O momento é seu. Você tá girando um bracinho, uma perninha, um pulmão, um rim, um coração, cabelinho, unha, tudo. É muito trabalhoso, gente. Vai muita energia embora. Por isso que eu, por exemplo, fui até estudar por que eu tinha tanto sono. E quando eu falei assim, puxa, eu tô com tanto sono porque é um gasto de energia muito grande que o corpo faz para gerir uma criança. Não é simplesmente, eu vou ser mãezinha e tá tudo certo e você vai continuar do mesmo jeito. Não. Seu corpo vai mudar, ele vai se desenhar de uma forma diferente, o cansaço vem, as coisas acontecem, mas você está gerindo uma criança. Então pensa dessa forma, né? E começa a delegar o que você conseguir. E olha que interessante, por exemplo, no meu caso, tinham tarefas que eu não gostava de fazer, mas eu fazia, né? Porque empreendedorismo a gente às vezes não tem muita escolha. Você tem que ou faz ou faz. Mas na gravidez eu falei, não, isso eu preciso delegar. Ou alguma outra coisa assim, eu posso passar para alguém fazer. E aí você vai vendo que até as coisas se afloram, porque a pessoa que estava só esperando vir a atividade na mão para que se desenvolva, né? E você estava ali às vezes abraçando algo, não faz bem feito e tem muitas pessoas que fazem melhor que você, tá? Isso custa, Ariane? Muitas vezes sim, muitas vezes não, depende do momento também, depende do momento da sua empresa, depende das pessoas que estão ao seu redor. Pode ser uma irmã te apoiar, um irmão, enfim, parentes, né? Pessoas que você pode falar, gente, olha, eu tô com dificuldade no meu comercial preciso de 3 horas dedicadas, alguém consegue me apoiar? Conheço uma empresa, conheço alguém que está disponível, tudo bem. Essa pessoa consegue trabalhar no êxito para mim? Quando tiver resultado, ela recebe? Então você vai criando estratégias para delegar de uma forma inteligente. E assim, impressionante como a sabedoria vem, tá? Estou trazendo essa informação porque eu passei por essa dificuldade, né? E quero que você se identifique, que eu olhava e falava, meu Deus, eu tô com sono, como que eu vou fazer? E para vocês terem uma ideia, quando eu descobri a gestação, eu estava numa indústria, né, na parte de consultoria empresarial para alavancar essa indústria e eu tive que renunciar também. Então isso pode acontecer com você. Eu tive ali que um momento de olhar e falar assim, olha, essa parte
para essa empresa, por exemplo, que era um cliente, vamos pensar assim, era um cliente meu que eu estava prestando consultoria, só que me demandava todos os meus dias, né, um horário forte, mais agressivo e tudo mais, então eu tive que olhar e falar, esse cliente eu não vou conseguir atender, né, e vou para outros clientes. Então a gente tem que ir olhando como liberdade de fato, tá? Porque você vai acompanhar a sua gestação, você vai conseguir ter todo um planejamento ali dentro do quartinho, das coisinhas, acompanhar isso é muito bom, gente. É ruim quando a gente tem só às vezes o final de semana para fazer, né? Quem tá ali numa empresa e tudo mais. Então usa isso como liberdade sempre, sempre mesmo, tá? E rotina. Eu adaptei a minha rotina? Claro, minha rotina era super intensa. E eu falei, não, peraí, prioridades, comer bem, minha rotina, né, dentro da minha vida, Ariane, tô falando de mim, gente. Comer bem, mas acho que se você quer ter um filho, você vai pensar nisso. Segundo ponto, atividade física, porque muitas mulheres que eu conhecia também estavam no processo ali que, às vezes, sem fazer nada, engordaram muito, ou teve uma gestação com risco, com problemas, porque não fez atividade. E se eu tenho a oportunidade de fazer, por que eu não insiro isso no meu dia e, às vezes, no meu primeiro horário? Então, eu comecei a fazer cedo, né? Eu adaptei ali os exercícios físicos, tudo logo pela manhã. Porque gravidinha também, gente, vocês sabem quem tá gravidinha aí do outro lado ou quem quer, a gente às vezes vai ter uma jornada de pico de atividade. Minha manhã ela é muito produtiva, então eu tenho que aproveitar para fazer várias coisas, né? Demandar o clube de empresárias, gravar, fazer conteúdo, fazer as coisas, orientar as empresas, cuidar ali dos business, né? E ao mesmo tempo eu tenho também que fazer atividade física, porque eu tenho que aproveitar essa minha energia excessiva, né, e colocar para fora também, porque essa menininha que tá aqui, a minha uma menininha, depende de mim, né? E Ariane, com relação à parte financeira, gente, assim, ó, é o que eu disse com relação ao solo fértil. Às vezes vai ser um processo, porque eu, na minha gestação, no meu primeiro mês de gravidez, eu comprei um curso online chamado Gestar Bem. E fui entender como que aquela moça já estava bem, né? De fato ali, como ela já estava bem. E um ponto interessante, que ela trouxe vários desafios, e um dos desafios que ela trouxe foi a parte financeira. Ela falou, quando eu engravidei, eu morava numa casa com meus pais, ele morava numa outra casa, então a gente não tinha casado, enfim. Então eu estava grávida, morando com a minha família, num emprego ruim, ele sem emprego, e o que a gente ia fazer? E aí, ao longo da gestação, ela fala que com 7 meses mais ou menos, ela olhou para aquele cenário, né, da gravidez, o quartinho estava pronto, as coisas estavam fluindo, o marido, que virou marido, porque foram alugar uma casa juntos, ele teve uma sociedade ali, então ele virou o empresário, ela saiu desse emprego para criar o Gestar Bem, e enfim, e prosperou muito. Então, você tem dúvida, né? Que às vezes é o processo que você está passando. Ah, Ariane, eu estou no terceiro mês de gestação, estou com dificuldades financeiras. Calma, né? Calma que daqui a pouco as coisinhas vão acontecer, né? Ah, mas eu vou precisar da minha licença maternidade de 6 meses. Como que eu faço? Essas cautelas, elas são as mais importantes para você ter, tá? Duas importantes. Você é empresária, empreendedora, ou você que quer empreender, está trabalhando para alguém ainda, enfim. Se preocupe com um bom plano de saúde para você e se preocupe também em pagar ali o seu INSS para você ter a sua licença maternidade. Ah, mas eu vou estar de licença 100%? Não, muitas vezes você não vai estar de licença. Mas é algo que te garante ali um pouco que seja, mas organiza suas finanças, tá? Não desestabiliza totalmente. Então, isso é algo para você olhar e falar assim, não, isso eu preciso olhar antes de pensar na gestação, ou quem já está na gestação encontra algum ponto que consiga, né, alinhar, porque você vai precisar passar nas consultas, você vai precisar ter um hospital para nascer a sua neném, né? Hoje em dia também tem bons hospitais, se você pesquisar, hospitais universitários, tá? Ariane, não tenho, estou empreendendo, limpei meu caixa,
não tem, tô com zero opção de engravidar agora. Não, calma, né? Não é que zero opção. Existem, por exemplo, hospitais universitários onde são médicos que estão se formando, que vão fazer o seu parto, mas são pessoas que estão ali todo dia na disciplina, né? Todo dia olhando ali como que faz aquilo e vão fazer muito bem feito, tá? Então, falo para às vezes você não adiar isso como se fosse um santo problema, tá? E uma coisa interessante, tá? Algumas mulheres, primeiro que me inspiraram, né? Isso foi muito bonito porque eu consegui agradecer quase todas, né? Que me inspiraram a engravidar, né? Me inspiraram porque eram mulheres que tinham 1, 2, 3, 4, 5 filhos e tocavam o business ali e iam. E eu falava, gente, como elas conseguem, né? E hoje eu olho para elas e eu tenho mais admiração ainda. Então eu quero poder ser essa pessoa para você, eu quero poder ser essa mulher que fala assim, ó, não, calma, vai dar certo. Né? E mesmo que no processo sofra alguma coisa, tive descolamento de placenta, tive que ir para o hospital, tive que ficar lá internada, não consegui operar da forma que eu queria, mas pode ser que depois que a criança nasça também, que você já foi ali estruturando algo, você consiga desenvolver, tá? Mesmo ali, gente, imagina que delícia. Eu sempre me imaginava assim, ó, tendo um cliente às vezes fixo, eu né, teria uma licença e depois teria que voltar com força total. Teria que estar ali todo santo dia. E, puxa, eu ia deixar minha neném numa escolinha, deixar ali num berçário, sabe? Eu queria poder amamentar, poder fazer tudo isso, poder estar perto, sentir o dentinho saindo, sentir engatinhando, olhar para a criancinha andando. Então esses momentos, eles são muito, sabe, felizes para quem é mãe e está empreendendo. Gente, isso é a coisa mais incrível que Deus pôde fazer por nós, sabe? É dar essa força que o homem tem do empreendedorismo e ao mesmo tempo unir com a gestação, né? E outras mulheres também, não só que eram mães de 1, 2, 3, enfim, que me incentivaram, mas mulheres também como advogadas, e tem um bom exemplo aqui, a doutora Lindy, ela postava muito no Instagram a rotina dela, né? Acabou de ganhar o neném, então ela postou desde a maternidade, ela saindo, ela é advogada, ela tem um escritório próprio, tá? Ela empreende, então ela mostrava, ela amamentando e ela abrindo audiência, fechando audiência, mandando os contratos, falando, olha, aí agradecendo a Deus, contrato fechado, envio de orçamento, cliente pedindo consultoria. Então ela postava aquilo e como você acha que eu me sentia? Vendo ela com o nenezinho amamentando dentro de casa, né? Porque aí ela não ia para o escritório, ela ficou dentro da casa, ela montou todo um escritório em casa, mas estava fazendo o mesmo, executando o mesmo trabalho. E eu olhava para aquilo e eu falava, meu Deus, que mulher maravilhosa. E agradecia a ela, falava, Lindy, posta mais. Que bênção, sabe, que você está fazendo na minha vida e na vida de outras mulheres que acham muitas vezes que não vão dar conta. Porque, gente, a gente tem essa sensação que não vai dar conta. Mas a gente dá sim, a gente dá muita conta. E pode ter certeza que tô te falando isso com maior, sabe, genuidade da vida, assim, maior verdade. Não espere muito, sabe? Não espere. Libera pra vida, sabe? A gente fala muito que a gestação é a abertura à vida. Então se abra para a vida, se abra e as outras coisas vão acontecer, vão fluir, pode ter certeza absoluta, tá? Eu te falo, e se conecte com muitas mulheres, tá? O Clube de Empresárias me ajudou muito também. Nossa, como me ajudou, sabe? As mulheres lá dentro do grupo falando, Ariane, mas você vai dar conta, Ariane, que bênção, você, nossa, e você tá mais linda grávida. E eu olhava para aquilo e falava, gente, elas têm 2 filhos, tem 1, tem 3, tem gêmeos. Então esteja com mulheres, né, em grupos de negócios, já aproveita e fala do teu business, fala de quem você precisa. Ah, gente, eu tô precisando de parceiros, tô precisando de gente aqui para me ajudar no comercial, tô precisando de gente para gravar, enfim, o que você precisar, busque grupos de networking de mulheres também nesse momento seu delicado, para que você esteja ali no movimento.
porque a gente não se sinta só, não se sinta. E eu chamo mesmo, eu mando o WhatsApp para as minhas amigas, para as empresárias, né? Eu falo que eu não tenho só mulheres de negócios do meu lado, eu tenho grandes amigas, né? Então, faça esse movimento, que você vai ver que você vai se sentir cada vez mais abastecida e preenchida. E feliz, né? Feliz. Gente, não tem felicidade maior. Ter um business e tá aqui, ó, gerando um segundo maior negócio, maior, esse é o segundo maior, segundo não, é o primeiro, né, maior projeto da minha vida. O segundo vem a empresa, mas esse aqui, ó, é o que vai colar aqui em mim e vai ficar a vida inteira. Então, tá? Faça isso por você, pela sua família e participe de grupos, participe, busque, né? Se você quiser contato mais próximo comigo também, tem no Clube de Empresários, eu deixo sempre o link aqui na bio para vocês conhecerem mais, mas não tenha medo, tá? E vai, abre a vida, se abre para a vida, tá certo? Vamos lá, gente. Obrigada.